Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse é o último vídeo de hoje, vídeo número 201, a Gênesis capítulo 15. Então, nós estamos tratando aqui ainda tanto da pesca milagrosa, quanto da vocação de Pedro, André, Tiago, João e Mateus. Então, Kardec continua dizendo assim: há cuidado do pensamento e, por conseguinte, certas previsões decorrem da vista espiritual. Certas previsões decorrem da vista espiritual. Por isso que eu tenho o hábito de dizer que é preciso enxergar as coisas com os olhos da alma, ou melhor, é preciso ver com os olhos da alma. Porque todo aquele que enxerga com os olhos da matéria, ou ele não entende, ou ele se perde, perdendo até a oportunidade de evoluir. Agora, essa questão enxergar com os olhos da alma é muito profundo, gente. Não é fácil. Eu posso dizer a você assim: procure ver o teu esposo com os olhos da alma. Procure ver a tua esposa com os olhos da alma. Procure ver as pessoas na rua com os olhos da alma. Ver. Né? Porque tem pessoas que não vê, elas enxergam. Quando, veja bem, é mais ou menos o que está escrito aqui. É mais ou menos. Quando você se preocupa em ver com os olhos da alma, você não exige, você não cobra, você não pune, você não cobiça. Enfim, sentimentos nenhum contrários exala de tua alma, do teu eu. Então você pode ver à sua frente, você pode ouvir o que for, que se ali você encontra-se compenetrado com os olhos da alma, você não tem outro sentimento a não ser de amor divino para com as pessoas. Agora, se você, em vez de ver com os olhos da alma, você opta em enxergar com os olhos da matéria, você vai cobiçar. Você vai cobiçar o homem alheio, a mulher alheia, a casa alheia, o carro alheio, a profissão alheia. Você vai cobiçar o mundo. E o mais interessante, que a cobiça, ela é imperceptível, quase sempre aos olhos do cobiçador e do cobiçado. Por isso que devemos tomar muito cuidado com esta questão. Então, olha só para você ver. A acuidade do pensamento e, por conseguinte,
Certas previsões decorrem da vista espiritual. Quando Jesus chama a si Pedro, André, Tiago, João e Mateus, é que lhes conhecia a disposição íntima, é lógico. Jesus sabia, né? Íntimas, e sabia que eles o acompanhariam e o que eram capazes de desempenhar a missão que tensionavam confiar-lhes. Então Jesus, quando os convidou ali naquela praia, Jesus sabia que eles o acompanhariam, porque tudo já estava programado e também os apóstolos eram seres muito elevados, eles não eram lá pessoas assim qualquer. Então, fazia que eles próprios tivessem intuição da missão que iriam desempenhar para, sem hesitação, atenderem ao chamamento de Jesus. Então, o Kardec está dizendo aqui que, de uma certa forma, eles próprios, eles tinham uma certa noção do papel que eles viriam a desempenhar. Então, eles tinham uma certa intuição. Como, por exemplo, nós entendemos um pouquinho do que nós estamos aqui esmiuçando, se às vezes deixamos certos assuntos em interrogação, para a análise de cada um. Até porque, quantos milhões de cristãos deram suas vidas ali nos circos de Roma por Jesus. Milhões de pessoas deram suas vidas físicas às fogueiras, às patas dos animais selvagens. Milhões de pessoas, de cristãos, foram sacrificados sem mesmo terem visto o Cristo, e sim só de ter ouvido falar do Cristo. Quantos milhares de cristãos, só pelo fato de ouvir os apóstolos pregando a respeito de Jesus, porque Jesus já tinha partido, esses se tornavam discípulos desses apóstolos, e quando pegos pelos romanos, sacrificados e mortos, esquartejados, queimados nas fogueiras e tudo mais. Que amor é esse? Que contaminava até mesmo sem a pessoa ter visto ele, e sim só em ouvir dizer a respeito dele. Agora, se a pessoa dava a vida só por ouvir dizer a respeito dele, imagine aqueles que tiveram a oportunidade de sentar à mesa e comer com ele. Imagine só. Dariam a vida ou não? Obedeceria ele o chamado dele ou não? Lógico que sim. É lógico que sim.
Os espíritas verdadeiramente espíritas. Nós podemos dizer que esses são os verdadeiros mártires do cristianismo redivivo. Escreva isso aí. Os espíritas verdadeiramente espíritas são os verdadeiros mártires do cristianismo redivivo. Na atualidade, no século XXI. Porque mártir não são só aqueles que foram sacrificados ali, queimados, degolados, né? Não, jogado ali para as feras, não. Mártires são todos aqueles que, bebendo do conhecimento dos desígnios de Deus, que sabendo que hoje ele deve ser melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Esses todos são mártires, porque ele, auto-evangelizando, se encontra, renunciando a Barrabás, renunciando a Pedro, a Judas, renunciando aos Césares, renunciando-se ao mundo e ao mesmo tempo reconhecendo que deve respeitar o mundo. Esses são os mártires do cristianismo redivivo. E qual é o cristianismo redivivo? O espiritismo. O espiritismo é o cristianismo redivivo. Queira ou não as teologias, mas o espiritismo é o cristianismo redivivo. Se eles pudessem, eles me degolariam dizendo isso. Mas eu tenho medo lá? De forma nenhuma. Eu não estou a serviço dos sistemas, e sim a serviço de nosso Senhor Jesus Cristo e dos emissários dele. Por isso eu não devo temer nada. Porque se eu temesse, eu não diria o que eu acabei de dizer. O espiritismo é o cristianismo redivivo? Sim. Então quer dizer que o Cristo, que todas as crenças religiosas espera vir à Terra novamente, arrebatar alma e corpo no juízo final, já veio, Luiz. Já. A 18 de abril de 1857, o Cristo retornou à Terra através do Espiritismo, através da codificação do Espiritismo, que significa o cristianismo redivivo.
Ué, mas não arrebatou, não arrebanhou ninguém. Mas é preciso entender que o juízo final, o arrebatamento, o arrebanhar, isso é tudo mitologia. Como, por exemplo, muitas religiões diziam antes do ano de 2000 que 1000 passará, mas 2 não chegará. 1000 anos passará, mas 2000 não chegará. E quando aproximando-se o ano de 2000, quantas pessoas eu conheço que se suicidaram? Por quê? Porque as crenças religiosas às quais elas professavam, porque desencarnaram no passado, já morreram, professavam. As crenças às quais elas militavam, professavam, ensinavam que 1000 anos passará, mas 2000 anos não chegará, o que significa que eles instruíam as pessoas, os adeptos, de que no ano de 2000 o mundo ia acabar. Você se lembra disso? Agora, onde é que está escrito isso? Isso é mitologia, gente. Mitologia tanto quanto essas fantasias todas que nós estamos tentando esclarecer aqui para que as pessoas, assim, acorde. Que não permita, né, ser conduzidas para lá, para cá, por esses mafiosos. Isso não é falar mal. É uma forma de cutucar a pessoa para a pessoa sentir a dor, para depois ela buscar o remédio. E quando ela busca o remédio, é que ela desperta. Ué, mas esse remédio resolveu mesmo, hein? Então, olha só para você ver. Mister C fazia que eles próprios tivessem intuição da missão que iriam desempenhar para, sem hesitação, atenderem ao chamamento de Jesus. O mesmo se deu quando, por ocasião da ceia, ele anunciou que um dos 12 o trairia e o apontou dizendo ser aquele que punha a mão no prato. E deu-se também quando predisse que Pedro o negaria. E você percebe que, mesmo sendo espíritos evoluídos, Jesus conviveu com traidores. Ele conviveu com seres falsos. Segundo consta no momento da crucificação, ali no monte, o único apóstolo que estava presente era João Evangelista, moço ainda, mas o resto picaram a mula, como se diz o nosso ditado aqui. Desapareceram. Medo. Mas esse medo também é símbolo.
Estar ali presente João Evangelista é símbolo. A não presença dos outros 11 apóstolos é símbolo. Nós temos que aprender a enxergar o bem onde o mal se faz presente. Porque muitas pessoas podem dizer, mas 11 apóstolos não se encontravam presentes. Traidores! Ora, a terra, por ser um mundo de provas e expiações, se você for contar na tua mão quem de fato são teus amigos fiéis, você não consegue encher uma mão de 5 dedos. Não consegue. Nem familiares. Você pode contar. Porque cada um tem a sua mentalidade, de acordo com o seu nível evolutivo, que nós não podemos exigir. Então analise para você ver. Às vezes, você liga para um, você não consegue falar com a pessoa. Você liga para o outro, não consegue falar. Você liga para o outro, não consegue falar. Você liga para o outro, não consegue falar. Você liga para o outro, você não consegue falar. Então, quando você liga para 4, 5 pessoas e não consegue falar, você pega o teu carro e você vai para o médico sozinho. E depois a família ainda diz assim, mas por que você não nos chama? Ora, mas depois de várias ligações ninguém atendeu, você vai ficar em casa esperando a misericórdia das pessoas, da família, você vai acabar morrendo ali em casa. Então, ou você vai para o hospital, a UPA, sozinho, capengando, ou você morre em casa, que na hora que você liga ninguém atende. Reclamando, não. E desfazendo também, não. É o nível evolutivo de cada um. Isso é para mostrar que essa desigualdade é que faz a evolução aqui na Terra. Essa desigualdade evolutiva. Então não adianta a gente exigir de ninguém, cobrar de ninguém, punir ninguém. Como o vó mesmo já disse várias vezes, todo mundo encontra-se certo. Todo mundo está certo. No nível evolutivo que se encontra. Semelhante atrai semelhante. Cada um colhe aquilo que planta. Porque nem sempre você tem que comer o que você plantou. A depender da tua transformação na hora da colheita. E essa transformação, ela se dá através da reencarnação. Através da mudança de hábito, comportamento, de moral, de caráter, de atitude, e por aí em diante vai. Né? Então nós vamos para o próximo vídeo, mas no próximo dia.